Que Jesus Cristo nos ampare, nos abençoe, nos proteja neste momento, nesta noite, e que nós possamos ter um bom estudo, orientados pela espiritualidade maior que está nos assistindo, com certeza. Cada um em seu lar, cada um no seu ambiente, Então, e que estejamos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Eu continuei fazendo aqui também, mas ficou mais forte ainda. Estou te falando, pode cair várias vezes. Sim. O estudo hoje está com o Luiz, né, para ele estar direcionando. Luiz, você está com a palavra, viu? Fique à vontade. Primeiro fazer a leitura do Evangelho, né? Sim, deixa eu só admitir um pessoal que está na fila aqui. Isso. Eu tenho que colocar na tela aí, gata, o texto? Sim, eu vou compartilhar aqui no texto. Sirlene, você faz a leitura para nós do Evangelho? Sim, faço. Eu vou compartilhar na tela aí. Para todo mundo acompanhar. Pode começar. Então, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, pedi e obterei. Qualidade da prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que simulam orar, pondo-se de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelas pessoas. Em verdade vos digo que já receberam sua recompensa. Mas, quando desejardes orar, entrai em vosso quarto e, fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê tudo o que passa em segredo, irá vos recompensar. Não vos consagreis em muito suplicar nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que, pela multidão das palavras, serão atendidos. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe do que necessita, antes que lhe peçais. São Mateus, capítulo 6, versículos 5 e 8. Por exercer a prece um tipo de ação magnética, seria lícito supor que seja o seu efeito dependente da potência fluídica. Porém, assim não é. Dado que os espíritos exercem tal ação sobre as pessoas, suprem, quando necessário, a insuficiência de quem ora, quer agindo diretamente em seu nome, quer dando-lhe momentaneamente excepcional força, quando consideram digno dessa graça ou que tal providência possa ser útil. A pessoa que não se julga suficiente boa para exercer uma salutar influência, não deve se abster de orar pelos outros, pensando que não é digna de ser escutada. A consciência da sua inferioridade é prova de humildade, sempre agradável a Deus, que leva em conta a intenção caridosa que a anima. Seu fervor e sua confiança em Deus são um primeiro passo para retornar ao bem, para o qual os bons espíritos sentem-se felizes por encorajar. A prece rejeitada é a do orgulhoso, que deposita confiança em seu poder e seus méritos, e crê ser-lhe possível substituir-se à vontade do Eterno. A força da prece reside no pensamento, não está nas palavras, nem no lugar, tampouco na ocasião em que seja feita. Pode-se, então, orar em todo lugar e em qualquer instante, sozinho ou com outras pessoas. A influência do local ou do momento relaciona-se às circunstâncias que favoreçam o recolhimento. A prece em comum tem mais
poderosa ação, quando todos os que oram se associam de coração a um mesmo pensamento e possuem idêntico objetivo, pois é como se muitos clamassem em conjunto e em uníssono. Mas que importa estarem reunidos em grande número, se cada qual age isoladamente por si? 100 indivíduos reunidos podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3 unidos em comum aspiração podem orar como verdadeiros irmãos em Deus, e a prece deles terá mais potência que a dos outros 100. Capítulo 28, número 4 a 5 do Evangelho. Bom, pessoal, boa noite a todos e que a paz de Jesus esteja conosco e que essa noite seja de muito proveito para nós, encarnados e desencarnados. Estamos aqui com a intenção de aprender cada vez mais. A prece é a maneira que a gente tem de elevar as nossas vontades, nosso agradecimento ao nosso ser superior. Cada religião, cada local tem um tipo de fazê-la. E em cada momento também da história, na nossa história cristã, na nossa história como filhos de Deus, a gente teve uma maneira de fazer a nossa prece. Então, a prece existe desde o começo dos tempos. E hoje, a gente se apega mais aos ensinamentos de Jesus, que Jesus ensina e nos exemplifica a prece através do Pai Nosso, que foi a prece que ele nos ensinou a orar, e como se fosse um exemplo de como deveremos orar. Observando o Pai Nosso, o que a gente vê? Primeira parte, Jesus faz um reconhecimento ao ser superior, que é nosso Pai, né? Reconhecimento falando que é o Pai Nosso, que está no céu. Depois existe um louvor, né? Santificado seja o seu nome. E também ele exprime, aqui na prece, a gente deve exprimir o nosso extremo amor a Deus, que é o que ele nos deixou lá no Evangelho, que a gente deve amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o teu pensamento. Então, o bom seria se toda vez que a gente fosse fazer a prece, a gente tivesse com esse pensamento. O pensamento elevado em Deus, reconhecendo Deus como ser supremo. Então, esse é o momento ideal para a gente fazer a prece. Mas nem sempre a gente está assim. Quando a gente não está fraco, está doente, não consegue pensar direito, não consegue, talvez, não consegue exprimir as palavras, às vezes a gente não consegue fazer essa prece como Jesus nos orientou que fizesse, mas que o principal é a gente ter o pensamento voltado para Deus, ter intenção de elevar a Deus nossos agradecimentos, o nosso reconhecimento dele como ser superior, e não orar só para que a gente seja reconhecido pelos homens. A gente deve levar o nosso pensamento só a Deus, e a Deus, né, que está nos céus e que ouve em secreto e que nos atende. No Pai Nosso também, a gente vê também que tem um momento que Jesus nos leva a pedir confiança em Deus, quando ele diz que o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quer dizer, a gente não precisa ficar preocupado com o amanhã. É a nossa confiança em Deus. E que a prece, ela tem uma ação magnética, né? E que nem sempre
a força que a gente está pedindo, que a gente está conseguindo exprimir, às vezes nem sempre aquela força é muito grande, mas que os espíritos superiores potencializam essa ação que a gente está, nesse momento que a gente tem boa vontade, que a gente tem um momento sério, e que os espíritos que vê essa intenção da gente e que potencializa e que eleva essa prece aonde ela deve ser levada e a sua ação necessária seja feita. E a gente deve sempre orar pelos outros, mesmo a gente achando que a gente não tem muito merecimento, a gente não tem muita força, a gente deve orar pelos outros, sim. Que a nossa sinceridade é que vale e que a nossa intenção de pensamento é o que vale. A prece, ela só não é agradável, segundo a nossa lição, quando é feita de maneira que a gente faz de maneira orgulhosa. Como de maneira orgulhosa? Achando que a gente tem um grande merecimento e que a gente é o top de linha, que tudo que a gente está pedindo, Deus realmente vai atender a gente. Então, esse é um momento de orgulho que a gente tem, que a gente deve procurar sempre evitar. Sempre ter muita humildade, muita fé e confiança em Deus. E, às vezes, esquecer até a gente mesmo. Esquecer o nosso orgulho. E a força da prece não vale mais pelas palavras, sim pela intenção. Não tem ocasião, pode ser em qualquer ocasião, não tem local, pode ser feito em qualquer local. Não é necessário que a gente escolha, vou orar em tal lugar, que em tal lugar vou ser ouvido, vai ser uma oração mais forte, vou esperar tal ocasião. Então, não tem ocasião, não tem lugar. Qualquer momento é hora da gente dizer as palavras que a gente tem em direção a Deus. Desde que seja com humildade, confiança, fé. E que às vezes a gente não tem. Tem certos momentos que a gente não tem tanta humildade, tem certos momentos que a gente não tem tanta fé. A gente pode estar até no meio de uma confusão, mas é necessário. E a prece ela é sempre bem-vinda em qualquer ocasião, em qualquer momento. Sobre a prece feita, prece em comum, como no centro, a gente faz a prece lá, uma pessoa faz, é como se fosse uma prece em comum. Não tem como a gente pedir para as pessoas que nos visitam, talvez a pessoa que chega lá com problema, às vezes ele fica um pensamento comum de acordo com a pessoa, com o pensamento que a pessoa que está orando se exprime. Mas que seria o ideal, que todos tivessem o mesmo pensamento, a mesma sintonia, a mesma intenção na prece, mas que às vezes nossos visitantes estão pedindo para uma pessoa que ficou doente em casa, mas a gente que está fazendo leituras, que é muito importante que a gente, na hora da prece, observar bem o que a pessoa está falando e ficar na mesma sintonia, tentar pedir um mesmo pedido, o mesmo agradecimento, que a prece em comum, dessa forma, ela tem mais força. Tanto é que aqui fala que quando tem 100 pessoas orando, ou 1000, mas cada um pensando de uma forma diferente, ela não tem tanta força, ela não tem tanta força de como se fosse 2 ou 3 pessoas com a mesma sintonia. O que vale a intenção e o pensamento da prece. E nesse sentido, quando Jesus nos ensinou o Pai Nosso, ele sempre falou o Pai Nosso no plural. Quer dizer, Pai Nosso,
vem a nós. É como se ele estivesse ensinando a gente a fazer a prece em comum e não individualmente. Nada pedindo para mim, para você. E sobre a prece, a gente lembra da nossa música lá que a melhor oração realmente é o amor. Tem que ter sempre muito amor, muita confiança e fé no Criador. E não tem muita coisa para falar, porque eu não tenho muita experiência como morador. Peço perdão a todos, mas agora eu deixo com vocês. Muito obrigado. Desculpa aí. Nós é que agradecemos, Luiz, por você estar aí colaborando aí com o nosso estudo hoje. Foi ótimo. Gente, quem quiser agora aí fazendo as suas observações com relação ao tema, a ação da prece que foi apresentado, tá? Fiquem à vontade. Lembrando que nós temos um tempo aí de... Quantos minutos, Cláudio? 3 minutos? 3 minutos para cada pessoa falar. Mas não deixem de falar, gente. Levante nem que seja a mãozinha para falar um oi. Boa noite, gente. Que bom estar aqui. Mas vamos falar alguma coisinha? Não deixem de participar, tá bom? A Sirlene está com a palavra. Sirlene, pode ativar seu som. Sirlene levantou a mão primeiro, viu, gente? Depois a Gleice. Depois a Gleice Mar. Essa mensagem... Desliga o som aí, por favor. Essa mensagem, o que eu acho muito... Me chamou muita atenção nela, é essa parte que falou sobre a questão da gente estar 100 pessoas falando... O som tá ok, pode continuar. Desliga aí. Tá beleza. Vale um. A gente tá ouvindo, pode falar. Essa mensagem, igual a Fá falou, que às vezes a gente está no templo, né, lá do nosso centro espírita, orando, e tem 100 pessoas lá dentro. E cada uma fazendo sua prece particular. Ou seja, cada um está fazendo a sua prece individual. E, no entanto, isso pede o poder dessa oração fica menor. Porque... Sirlene, tem que desligar o outro computador que está do lado, ou celular. Não, mas tá ligado ainda, tá vendo? Tá aberto aqui para nós. Senão vai dar delay e a gente não entende o que você fala. Ou senão ficar distante um do outro. Não, eu nem escuto o falo. Às vezes a gente está na casa de oração, lá no centro espírita, né? E aí a gente... Fecha o meu microfone aí, gente. Não, eu já fechei o outro. Tá eu saí. Não adianta fechar o microfone, tem que sair, um dos aparelhos tem que sair distante do outro. Reunião, e a gente convida uma pessoa para ela na frente fazer a prece. Aí a gente pergunta, para que isso? Por que isso? Não precisa, né? Todos estão sentados ali com finalidade de orar. Então, cada um faz a sua prece. E, no entanto, nessa mensagem que me explicou o porquê que a gente chama uma pessoa para fazer a prece em voz alta. É para que essa oração ela seja mais poderosa, mais forte. Por quê? Porque vão ser mais vibrações em cima daquela fala. Então, quando a pessoa está lá na frente fazendo a oração em voz alta, ela está direcionando o pensamento de todo aquele grupo, direcionando o sentimento de todo aquele grupo. Então, todas as pessoas que estão naquela reunião vai estar pensando naquelas palavras, vibrando naquelas palavras, sentindo aquelas palavras. Então, quando uma pessoa faz a oração, a gente não tem esse hábito, mas é necessário a gente aprender.
A pessoa que está fazendo a oração em voz alta, todos nós vamos vibrar, vamos mentalizar naquelas palavras, né? Para quê? Para que todo o pensamento daquelas 100 pessoas seja um pensamento só, seja uma vibração só, né? E aí, então, assim vai ser na prece da abertura, vai ser na prece do passe, e assim vai ser na prece do encerramento. E às vezes a pessoa pode pensar assim, mas que hora que eu vou orar, então, para aquelas pessoas às quais eu quero orar? Que hora? No momento passe. O momento passe é tão longo, as pessoas já receberam o seu passe e voltam para a cadeira. Vou fazer o quê naquele tempo que eu estou sentado? Naquele tempo é quando eu vou orar por mim mesmo, vou orar pela minha família, por aquele parente que está doente, por aquele nome que eu coloquei lá no caderno de vibração, né? Então, nesse momento, é a minha oração particular. Mas quando tem alguém direcionando a prece em voz alta, o nosso pensamento, a nossa vibração tem que ser junto com aquela pessoa, né? Obrigada. Assim fica até mais forte, né? A nossa vibração. Gleicimar. Bom, o Luiz falou aí que ele não sabe falar, mas eu achei que ele falou muito bem, explicou muito bem explicado. Naquele nosso terceiro encontro, foi falado também sobre a prece. Quando foi no outro dia, eu estava refletindo, né, sobre tudo que a gente conversou, me veio algumas coisas assim na minha cabeça. Tudo que se fala sobre a prece, a gente sempre fala, é o pensamento. Então, muitas vezes, as palavras é simplesmente a expressão do que você pensou. Então, me bateu uma dúvida o seguinte, qualquer elevação de pensamento, penso eu, que é uma prece, ou uma oração, ou uma reza, dependendo de qual religião você for. Mas a minha dúvida passou a ser o seguinte, como que a gente considera que um ateu, que diz não acreditar em Deus, como que seria essa prece dele? Será que ele não é ajudado em momento nenhum, se ele não acredita em um ser superior? Então, como que seria essa ligação dele com o alto? Como seria essa coisa? Essa ligação dele? Se então realmente é só um bom pensamento, um pensamento elevado, que seria a prece. Porque tem essas pessoas aí, eu mesmo conheço muita gente assim, não acredita mesmo. Como que seria isso? Como que seria a prece deles? Quem gostaria de responder a pergunta e da dúvida aí da Gleicimar? Pelas suas ações. Eu conheço ateus, por exemplo, pode falar? Alguém levantou a mão antes? Não, levantou não, pode falar. Não? Eu conheço, por exemplo, várias pessoas que são ateus e que as ações deles, comparadas de muitos evangélicos, católicos, espíritas, enfim, de muitos religiosos, é mais nobre do que desses religiosos que ficam ali sentados na sua casa de oração. Perdão. Então, essas atitudes dele, nesses momentos, que ele está ali concentrado em fazer o bem, fazer algo de bom. Eu vou citar um exemplo de um senhor chamado Marcos Fernandes, foi meu patrão. Ele não tinha assim, essa crença que a gente tem, né? E, no entanto, né, ele sempre ficava planejando momentos de fazer coisas boas. Ajudar alguém, montar uma creche, porque tem muito dinheiro, ele é uma pessoa bem-aventurada, né? Que foi bem-aventurada assim, financeiramente. Então, ele sempre pensava, ficava assim, maquinando formas de montar uma creche, pôr pessoas para trabalhar nessa creche, e saía para distribuir presentes no Natal. Tal. Quer dizer, esse momento que ele está agindo e não está pensando nada de besteira, por mais que ele passe o tempo todo pensando em ganhar o seu dinheiro, né? Mas ele tem esses momentos, esses rompantes de fazer algo de bom com o dinheiro que tem. Então, eu acredito que esses irmãos que se dizem ateus, eles, né, nos momentos, né, nas suas atitudes, no seu comportamento, porque eu ainda, assim, dificilmente eu vi uma pessoa que é ateu, eu ainda não vi, eu não conheço, de repente possa ter. Tá? É lógico, eu acredito que tem, igual tem muitos cristãos aí que fazem. Que agem de forma negativa, de forma ruim, que, pelo menos os poucos que eu conheço, sempre tem uma índole
certo? Uma índole que é bonita, que faz algo de bom na vida. Você age por fora, que eu nunca vi, talvez até haja, mas eu nunca vi. Então, a maior parte de todos que eu conheço sempre tem esse lado positivo, lado que vai fazer algo de bom, que pensa no positivo, que quer ajudar o outro, quer auxiliar o próximo. Tá? Então, eu acho que o comportamento dessa pessoa ajuda ele muito, né, nesses momentos. E essa é uma opinião. Cláudia, levantou a mão. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Inclusive, a gente tem gente nova hoje que está vindo pela primeira vez. Eu fico muito feliz, tá? A Jennifer está com a gente e está conhecendo a nossa casa. Conhecer a nossa casa por um grupo virtual, né? É muito bacana. A gente está muito feliz que você está com a gente, viu, Jennifer? E eu queria só recapitular um pouquinho o que é a prece. Eu queria algumas perguntas chaves para a gente falar um pouquinho. O que é a prece? O efeito da prece depende do fluido de quem está fazendo aquela prece, né? E o que eu preciso para fazer a prece para outra pessoa? O que é necessário? O Luiz falou com muita clareza esses 3 pontos. Mas eu só queria reforçar que a prece é um momento que as nossas forças íntimas, a nossa vontade e o nosso pensamento, revestido pelos nossos sentimentos, né, formam ondas que se propagam no fluido cósmico universal. Então, as nossas intenções caminham. Quem é que conduz aos nossos pensamentos? O próprio fluido cósmico universal que leva as nossas intenções, né? E para Deus, de acordo com a questão 658, que o Luiz citou também, a intenção é tudo, né? A intenção é o que vale mais diante de uma prece. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente vê ainda práticas exteriores. Muitas vezes a gente ainda vê preces decoradas, a gente vê ainda referências à vela, a flores. Então, Deus não precisa dessas coisas externas, desses gestos externos, né? Porque a prece nada mais é do que o movimentar os nossos recursos íntimos, os nossos recursos internos, que é o nosso pensamento, a nossa vontade e o nosso sentimento. Então, o que eu pergunto muitas das vezes? Tem gente que vai tomar um passe, por exemplo, e acha que a força fluídica de quem está aplicando o passe é importante. E esquece que não é a força fluídica de quem está fazendo a oração. Porque muitas vezes aquela pessoa tem vontade, tem amor, né? Tem pensamentos bons, a espiritualidade vai ajudá-la. Um exemplo que a gente tem, um exemplo clássico, é a tia Cissa aplicando passe. Olha que coisa mais linda! Ela trabalhando nas linhas de frente, né? Como a gente sente muita falta dela ainda na casa, mas ela vai com todo o amor, com toda a boa vontade. Muitas vezes as forças fluídicas dela, físicas, são poucas, né? Mas a espiritualidade está ativa ali. O que vale é o pensamento, é o sentimento e a vontade dela estar presente naquele trabalho. Isso é uma bela oração. Então, outro ponto que a gente precisa estar atento é o que a gente precisa fazer para orar para os outros. Muitas vezes a gente fala, eu estou com a fé pouca, minha fé não está suficiente para mim fazer uma oração para alguém. Mas o que a gente precisa? A gente precisa da vontade firme. Quando você tem a vontade firme, perseverante, quando você tem fé em Deus, mesmo que às vezes sua fé não esteja muito robusta, mas você tem fé em Deus, tenha consciência tranquila que você está praticando as coisas, as orientações que o Mestre Jesus colocou, né? Você esquece o mal que os outros te fez. É outro ponto muito importante, é a gente perdoar as ofensas. Quando você se coloca para fazer uma prece para outra pessoa, você tem que tirar as mágoas do coração, isso é fundamental. E o desejo de ser útil, né, naquele processo. Então, muitas vezes, você não está com uma fé robusta, mas você tem esses requisitos.
você consegue fazer uma prece. E fazer uma prece para outra pessoa é muito importante, né? Porque o Mestre Jesus nos ensinou com todas as letras que ele veio para auxiliar os que necessitam. Então, nós precisamos estar seguindo os exemplos de Jesus, nós que estamos aqui buscando, né, no centro espírita, essa congregação, esse momento de harmonização, nós temos que entender a importância que tem as nossas intenções diante de Deus. Que a intenção é tudo. Era isso que eu queria falar. Obrigada. Obrigada, Cláudia. Marilene? Marilene ou Claudemir, não sei, levantou a mãozinha primeiro. Eu levantei a mão aí, da Marilene. Boa noite a todos, um abraço fraterno. Bom, buscando a leitura, né, daqui do texto de São Mateus, ele diz, né, para que a gente não seja semelhante aos fariseus, né, que ficavam em pé ali nas sinagogas, cantando, se mostrando, né, que estariam fazendo a oração. E aí no texto, até no estudo diz, porque a oração é o que a gente está dizendo, né, é um momento único que você tem, né, com o nosso mestre, de concentração, um momento de comunicação, expressar os seus sentimentos, né, o seu temor a Deus. E então é um momento único em que você, vamos dizer assim, estabelece uma comunicação. E aí, às vezes, eu entendo também que, como foi dito aqui, que aquele momento de oração em grupos, né, quando a gente está no centro, quando alguém está fazendo a oração, a gente estarmos todo mundo na mesma vibração, prestando atenção no orador, né? E também, assim, comparado até mesmo com outras religiões. Não quer dizer que todos estão dispersos, né? Porque cada religião vai ter a forma de fazer uma religião em grupo, talvez estejam falando alto, mas cremos que estão na mesma, buscando essa força, essa união de vibração, né, para chegar ao Pai. Eu entendo, realmente eu acho assim, o momento, a melhor oração, eu quando criança, eu às vezes participava quando na catequese, falava assim, olha, você tem que fazer suas boas ações, que mesmo se você estiver dentro, debaixo de uma coberta escura, Deus vai estar sabendo o que você está falando. E isso sempre ficava no meu pensamento. Bom, se ele está sabendo, então eu tenho que... Não posso fazer coisas erradas, né? Porque ele está em todos os lugares. Então, eu vejo isso, que cada um, a gente sabe que cada um tem esse momento único com Deus, né? É o seu momento de gratidão, de estarmos reunindo, de estar agradecendo todas as graças que nos são concedidas, né? E como todo mundo faz, a gente acaba pedindo também sempre, né? Assim, falar rapidamente. Uma coisa que eu queria falar assim, igual a Cláudia comentou, né? Questão de vela, altar, algumas coisas externas, né? Aí ela falou assim, Deus não precisa disso. E aí eu refleti assim, eu falei, não, realmente, Deus não precisa. Mas às vezes nós precisamos, né? Às vezes, para eu me conectar, eu preciso, por exemplo, olhar para uma cruz, eu preciso acender uma vela. Então, assim, é uma forma que a pessoa tem de chegar, de se conectar ao alto. E uma outra coisa que eu queria comentar é, por exemplo, foi falado tanto e a gente lê tanto que a prece é um momento de entrega, né? E o momento de entrega também, aqui, por exemplo, nesse momento, é um momento de entrega. Se eu estou aqui, então eu estou aqui. Eu não vou ficar pensando que hora que vai acabar, eu tenho que correr, nós temos só 1 hora. É claro que a gente tem que ter um limite, né? Só que, por exemplo, passou 10 minutos, passou 15 minutos, eu acho que a gente é um momento que a gente está aqui junto. Porque, assim, a gente tem que pensar assim, poxa, eu fico 2 horas assistindo um filme e não posso ficar 1 hora, 1h15 aqui conversando uma conversa tão boa quanto essa, né? Então, às vezes, a gente tem que refletir nisso daí também, não querer correr com as coisas, né? Porque muita gente tem a contribuir.
E um outro ponto também, rapidamente, é sobre a questão de fazer prece para todo mundo ver, né? Por exemplo, igual os hipócritas. E aí tem dois sentidos, né? Um, assim, eu não preciso ficar mostrando, só que por outro lado, eu orar em público, por exemplo, eu posso influenciar outras pessoas a fazerem isso também. Aí eu refleti nisso, sabe? Eu fiquei pensando esses dois lados aí. É só. Lembrando que esse momento nosso que nós estamos aqui em estudo também é um momento de oração, né? Nesse momento nós estamos todo mundo vibrando em cima de um pensamento, né? E nós estamos assim emitindo vibrações. E essas vibrações elas são usadas pela espiritualidade. Nós sabemos disso, que as nossas vibrações elas são usadas pela espiritualidade nesse momento que nós estamos todos pensando em Deus, vibrando energias negativas, vibrando os bons sentimentos. E a espiritualidade utiliza toda essa energia aí para poder estar socorrendo, né, auxiliando eles nos trabalhos em prol dos irmãos, né? É importante a gente lembrar disso. Luiz, quer falar? Levantou a mãozinha. Ativa o som. Estão ouvindo? Sim. Gostaria de falar que a prece é tão importante, gente, tanto no plano encarnado quanto desencarnado. Vamos lembrar do André Luiz, quando se lembrou de Deus, né? Passou 8 anos no umbral, e sempre esquecido de Deus, das preces que ele fazia, pela vida que ele levava, né? Uma vida muito materialista, esquecia muito de Deus. Então ele esqueceu, até no umbral lá ele esqueceu. No dia que ele lembrou, 8 anos depois, ele foi socorrido. E que a prece também é muito importante no lar, e me parece que no livro Missionários da Luz, o André Luiz exemplifica um caso lá que o rapaz sai para a rua, faz muita coisa errada, mas quando ele chega em casa, que a mãe dele sempre fazendo preces naquela casa, os espíritos obsessores nunca entram naquela casa, sempre ficam de fora. Então, a prece é muito importante em qualquer hora, em qualquer lugar. Só isso. Obrigado. Em qualquer hora, em qualquer lugar, mas nós temos que olhar pelos nossos sentimentos, pelo nosso coração, né? Porque se a gente estiver orando em qualquer hora, em qualquer lugar, mas se a gente não tiver com o pensamento ideal, com os sentimentos, com as vibrações ideais, também acaba que não resolve nada. Então, nós temos que realmente ter essa boa vibração. Bons sentimentos, pensamentos bons. Fala, Luiz. Mas no livro, nesse capítulo sobre a prece, fala o seguinte, que mesmo que a gente não esteja nesse momento de vibração boa, que a gente está no momento de... que a gente não tem tanta concentração assim, mesmo assim a prece ela tem validade nessa lição. A intenção, né? A intenção. A intenção, mesmo ela conta muito também. Só da gente lembrar de Deus e ter humildade de voltar para Ele, mesmo que a gente não tenha toda essa concentração, a prece ela tem valor. Porque a vontade acima de tudo, quando a gente se dispõe a fazer uma prece, é de ser útil, né? De querer ajudar. Então, tem a sua intenção, sim. Quem mais gostaria de falar? Mais alguém? Natanael, liga seu som. A prece é muito importante. Isso mesmo, Simone. Falou pouco, mas falou bonito. Na hora de manhã à noite. Isso mesmo, todo momento, né? De manhã, quando eu levanto, eu agradeço o sol. E à noite, eu agradeço antes de dormir. Peço a Deus me proteger, dar bons sonhos, para não ter pesadelos. Isso mesmo. Eu acredito no poder da oração. Deus dá força, a coragem. Dentro de sonho, eu lembro de orar ao Pai Nosso. Deus dá força e coragem para me defender. Eu lembro de Jesus, o ensinamento do Cristo. Ele ensinou o Pai Nosso, Ave Maria, a mãe de Jesus. Então, tenho a força em Jesus e em Maria, nos dois. Então, o poder da oração é muito importante. Ajuda a todos nós.
a família. Eu oro para minha família, oro para a família dos meus irmãos de espírito, para todos nós, para as crianças, jovens, idosos, para os irmãos da rua, para o trânsito, para motorista, ciclista, motociclista, oro para todos. Essa é a minha intenção, orar para todos nós. É isso Muito mesmo, obrigada. Simone. A prece, ela é sempre útil, né, a nosso favor, e principalmente quando nós oramos em favor do próximo. Esteja ele doente, esteja ele bem, o que for. A prece, ela é sempre louvável e é agradável a Deus, tá? Natanael? Tá me ouvindo? Estamos. Tá me ouvindo? Sim. Tá. A eficácia da prece, ela deixa claro aqui que é a pureza de coração, né? Que exerce uma força maior no pedido da prece. Mas aqui no 14, o item 14 e o 15, vou falar do 14 primeiro. O homem que não se crê bastante bom para exercer uma influência salutar, não deve se abster de orar por outro, pelo pensamento de que não é digno de ser ouvido. A consciência de sua inferioridade é uma prova de humildade sempre agradável a Deus, que leva em conta a intenção caridosa que o anima, seu fervor e sua confiança em Deus. São primeiros passos para o retorno ao bem. Então, quer dizer que só dele ter a humildade de pedir por alguém, Deus já considera aquele pedido forças o suficiente para ser atendidas, né? Porque não é só a pessoa que está transbordando de bondade no coração que vai ser atendida, não, né? Ele deixa muito bem claro aqui que o homem que não crê bastante, né? Ele fala aqui no início. É claro que quando a pessoa tem essa bondade que se transborda, ele atinge numa facilidade mais exuberante, né? Com mais facilidade. Mas no final, aqui no 14, ele deixa muito bem claro que só a humildade de ele reconhecer, só a humildade de se reconhecer que não é digno de estar pedindo, Deus já considera o pedido da pessoa. Isso é muito importante, né? Para nós que estamos na caminhada da evolução, cheio de erros, né? Então, isso é muito bom. Só essa minha colocação mesmo. Obrigada, Natanael. Mais alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Nós temos 15 minutos aí ainda. Sobre a aula, se gostaria de falar, dar um oi, boa noite. Pode, ativa seu som, Nevinha. Eu queria... Boa noite a todos. Oi. Boa noite, estamos ouvindo. Eu queria dizer Boa o noite, seguinte. Nevinha. Teve um tempo lá no Centrinho que eu participava muito lá, que eu morava lá perto. Aí eu fui escolhida lá para fazer os 10 minutos de preparação antes do encontro, antes da palestra, do palestrante. Aí foi no tempo o Sodito me viu, que eu ficava meio apreensiva, interessada, mas meio apreensiva no falar, como me expressar. Aí ele me ensinou. Ele falou, Marinha, o silêncio é uma prece. O que vale é a sua intenção. Quer dizer, o que vale é a sua intenção ao falar, a sua simplicidade. Então, a hora que você lê a mensagem, aí você fique calma, fala o que você entendeu da mensagem e eleve seu coração ao Cristo. E foi assim todas as vezes. Aí fiquei um tempão, alguém deve lembrar.
eu chegava lá bem antes, né, do ficava me preparando. Aí, na hora, faltando 10 minutos para começar, aí eu ia lá para frente, eu tremia todo. Tinha vez que não saía quase nada. Mas isso, hoje em dia, eu fico pensando, foi muito bom, que aí ficava lá na frente, com o coração puro, com a intenção de pedir Deus pelas pessoas, por mim mesmo, pelo crescimento de todos, pela harmonia do ambiente, os espíritos desencarnados. Aí, todas as vezes, antes dos 10 minutos, eu conversava com o Sr. Dito. Eu nunca esqueço dele. Ele está sempre na minha prece, por isso que ele me ajudou muito nesse período. É isso que eu queria falar. A gente vai fazer a prece, né, Nevinha? A inspiração não vem, e não vem nada também. Vem a emoção, tinha vez que eu chorava. É o treino, né? Eu chorava lá na frente. Aí lembrava dos meus problemas, de tudo que eu já passei. Aí só Dito vinha passar a mão na minha cabeça. E eu acalmava. É isso. Desculpa pela emoção. Obrigada, Nevinha. Não, obrigada. Eurípides, você quer falar agora? Pode falar. Tudo bem, boa noite a todos. Bom, primeiro para fazer, vou falar para a Marilene, ela falou a respeito de tempo. Eu acho que todos sabem que eu sou um cara que encucado com isso. Se estabelece uma reunião de 1 hora, essa reunião tem que ser de 1 hora. Ou então a gente estende esse tempo, vamos convencionar, é 1h15, é 1h30, tudo bem. Porque isso significa, inclusive, disciplina. Nós sabemos que a espiritualidade superior age com disciplina. Nós sabemos muito bem disso, a gente estuda isso lá, inclusive no Livro dos Espíritos, você pode procurar lá a questão de cumprimento de horário, disciplina nas reuniões, porque os espíritos sérios não estão à nossa disposição o tempo inteiro. Bom, então eu sou pela observância dos horários. Bom, mas o ponto fundamental não é esse, não. Eu gostaria de convidar todos para participarem do Café com Amigos. Esse é o 2º ano. O ano passado, a nossa casa, eu sei que teve uma participação ótima sob a liderança da dona Abigail. Participaram várias pessoas. Ele vai ser agora, no próximo dia 26, totalmente virtual, e só tem 3 pessoas inscritas até agora. Eu, a Juliana e a Sileni. Eu estava até... o gráfico que me mandaram... Tem mais uma... A Nevinha também fez. Eu fiz inscrição, olha isso aí. Pois é, mas eu vou verificar lá. Tem mais uma pessoa que fez. Vamos fazer a inscrição, porque é importante a nossa participação. Tem 54 casas espíritas participando, e nós participamos o ano passado, tivemos uma participação expressiva. Dos 3 centros espíritas Eurípides Barçanufo que tem lá, o nosso é o que tem apenas 3 inscritos. Eu vou colocar novamente amanhã a publicação aí para que possam fazer a inscrição. Tá? Vai ser completamente virtual, tem várias oficinas e vai ter a palestra da Eulália Bueno. Mudaram o tema, era o Centro Espírita após o Covid-19, agora o tema central é Centros Espíritas Cooperação para Vencer Desafios. Houve essa alteração aí do tema central. E as oficinas. Então, peço que vamos participar, não custa nada, é importante a gente participar. Obrigado a todos. Gleismar, você estava com a mãozinha levantada? Sim. Era só para complementar a minha pergunta aquela hora. De tudo que eu ouvi aqui, e depois o Luiz, na última fala dele, ele falou que a oração pode ser feita, mesmo que você não esteja tão ligado, mas ela é válida, né? Então, eu lembrei da reunião posterior aqui, da minha, né, que o tema foi da prece, sobre o maior mandamento.
que é o amar a Deus sobre todas as coisas. Então, talvez a prece, ela entra muito nessa coisa. Por amor a Deus é que a gente sempre eleva o pensamento quando quer alguma coisa, ou quando quer agradecer, ou quando quer, né, pedir e tal. Então, existe essa elevação do pensamento até ele. Mas o importante é que aí vem o segundo mandamento, né? Tão importante como o primeiro, que é amar ao próximo como a si mesmo. Então, provavelmente, os ateus, eles entram exatamente nesse aí. Porque eles falam que não acreditam em Deus, mas eles amam o próximo, talvez muito mais do que a gente, que é tudo que foi falado aqui. Porque o importante, como dizia também naquela música, né, é o amor. O amor é uma prece. Então, se eu amo meu irmão, não interessa se eu acredito num Deus, num ser superior. Importante que eu vou fazer exatamente aquilo que o Cristo nos ensinou. Porque não existe ninguém, porque a gente tem essa mania. Ai, meu Deus, a gente fala isso sem nem saber por quê. Então, eu posso nunca acreditar em Deus. Mas eu falo naquele momento, a pessoa fala. Então, o importante não é bem assim você acreditar nesse Deus, pensar nas palavras que você vai dizer. Na verdade, a maior prece é a ação. Né? Por isso que Paulo dizia, né? A fé sem obra é morta. Então, o importante é o que a gente faz, igual o seu marido aí deu exemplo também. O importante são as obras. Então, na hora que você está pensando uma coisa boa, você está em prece. Eu penso assim. Achei maravilhoso hoje, viu? Que a da anterior eu não participei, mas está tudo maravilhoso, muita gente entendendo. E tudo que as pessoas falam realmente acrescenta muito para a gente e faz a gente refletir. Contribui bastante, né, Gleicimar, eu queria só fazer uma colocação. Sim. E para que a gente possa agir, para que a gente possa fazer alguma coisa em prol do próximo, nós precisamos estar conectados com Deus. Nós temos que estar aberto, né, para a caridade, para o amor ao próximo. Exemplo, aquela passagem de Samaritano. Aquele homem foi violentado na beira do caminho, passou muitas pessoas por lá, e só o samaritano que ousou a conectar-se com Deus e entender o pedido daquele homem, né? Se você ver, ele estava caído na estrada, passou lá um sacerdote, o sacerdote viu aquele homem caído na estrada, mas provavelmente Deus deve ter tocado nele para ele ajudar aquele homem, mas ele não estava conectado com Deus. Passou o levita da mesma forma, viu a situação e não se condoeu com aquele homem caído. Ou seja, existiu, porque Deus usa a gente para auxiliar o próximo, mas nós precisamos estar conectados com Deus, nós precisamos estar ligados com Deus de alguma forma. E aí o samaritano, que não era nem religioso tanto quanto os outros, foi sensível ao apelo de Deus naquele momento para auxiliar aquele homem. Porque aquele homem caído provavelmente fez uma prece pedindo socorro a Deus. Então, o que acontece? Nós precisamos estar conectados com a espiritualidade, estarmos em constante oração para que a gente possa receber o apelo do alto e fazer alguma coisa, entrar em ação para ajudar o próximo. Nós temos que estar com o nosso coração aberto. E essa forma de conectar com o bem, com o evangelho, né? Ser espírita a qualquer momento, em qualquer lugar, é fundamental. Tá? E voltando, sim, espera só pode falar. Silene. É isso que eu estou tentando dizer. Às vezes a gente conecta com Deus mesmo sem acreditar nele. O importante é compreender esse amor. Quando a gente compreende o amor, não é que eu estou defendendo ninguém, não. É só porque depois daquele dia, realmente eu refleti muito sobre isso. Que essa conexão com Deus nem sempre são palavras ou eu acreditar realmente que ele existe. É esse amor que eu já tenho dentro de mim mesmo é que faz com que eu seja caridoso com as pessoas. Então, nesse momento, mesmo que eu não queira, eu estou conectado. Né? E é isso. É importante a gente reforçar também a prece em todos os momentos do dia a dia do nosso dia, a gente manter essa conexão com Deus, né? E não deixando de lembrar o quanto é importante também a gente orar no momento de dormir, coisa que nós somos bem relaxos com relação a isso. Eu falo por mim.
Não sei vocês. Mas a gente é muito relapso. A gente deita lá, faz aquela prece corridinha, ou às vezes dorme no meio da prece, e a gente esquece, nós principalmente, espírito, nós sabemos o quanto nós somos úteis para a espiritualidade. Nós sabemos disso, e muitas das vezes a gente ainda fica... deixa essas coisas, deixa essa importância passar em branco, e a gente realmente não dá essa importância para a prece. O quanto é importante a gente dormir sintonizado, fazer uma prece, fazer uma leitura, pegar um livro e fazer uma leitura desse livro, para que a gente possa saber o quanto é importante que a espiritualidade, eles muitas das vezes eles vêm buscar a gente para prestar auxílios, né, para auxiliá-los no socorro espirituais a outras esferas, ou às vezes até que na Terra mesmo. Então, quando eu vou deitar, principalmente, eu penso muito nisso, né? Eu tenho que procurar fazer minha prece para que eu possa ser útil à espiritualidade, para a gente dormir com essa vibração elevada. Porque às vezes a gente deita com essa vibração de qualquer jeito, faz uma prece ali corrida e não dá muita atenção. E muitas das vezes a espiritualidade está precisando da nossa ajuda. E quantos no mundo tem esse preparo? A grande maioria não tem esse preparo. Então, nós temos que, uma minoria ali, que tem a consciência de fazer esse preparo para que a gente possa ser útil à espiritualidade, tá? Gente, quem não falou nada aí, fala, ativa o som, fala pelo menos boa noite, um oi, pessoal. Boa noite, gente. Eu sou a Jennifer. Agradeço muito pelo convite. Estou adorando as reuniões de vocês. É a primeira vez eu e meu noivo, que é o Bruno, a gente está adorando. Abre a câmera, Jennifer. A Rosa também, abre a câmera, para a gente poder tirar foto. Oi, Jennifer. Nós que agradecemos a sua participação, sua, do seu noivo. Próximo sábado, contamos com vocês de novo, tá? Às 19 horas. Estaremos presentes. Quem mais, Abigail? Abriu a câmera, o som. Vamos. Tá aberto meu som? Tá aberto. Nós só temos que agradecer, né? Primeiro ao Pai Celestial por essa oportunidade e agradecer e ver a carinha de cada um de vocês. É maravilhoso, é muito gratificante. Dá vontade de ficar aqui conversando, mas como dizia o Eurípides, a gente tem uma disciplina, né? Então, um beijo de cada um de vocês. Essas reuniões são muito importantes. Em Silene, eu ia falar do particular, mas eu vou falar agora. A Márcia perguntou se poderia pôr água para frutificar. Eu só não respondi porque vocês estão coordenando, né? Mas nós mesmos colocamos, né? Então, eu acho que poderia abrir essa questão. Sim, quem quiser colocar água para frutificar, gente, pode colocar. A espiritualidade está nos assistindo, vai colocar o remedinho de acordo com o merecimento, com a necessidade de cada um. Com fé, coloque que a gente vai receber a medicação aí, da espiritualidade, tá? Eu concordo com o Eurípides com relação ao horário. Eu sou taxativo demais, sim. Eu sou chamado de chato por causa desse detalhe. E o Eurípides, ele salientou isso aí, eu estou em comunhão com ele e concordo com ele nisso aí. Só que isso também não impede, depois que a prece encerrar, de alguns ficarem ainda e falar, mas os 10, 15 minutos conversando, com o mesmo conversa, né? Igual a gente fica na porta do centro, na hora que vai tomar o chazinho, isso não impede também, tá? O importante é que nós encerremos a nossa reunião e é que essa harmonia vai perdurar, vai continuar, tá? Nós sabemos que, às vezes, quando extrapola 10, 15 minutos, a espiritualidade, por mais que ela não fique, mas ela está vendo que tem uma harmonia, então ela não vê necessidade, às vezes, de ficar. Mas acredito que fica, tá? Mas se ela vê necessidade de não ficar, eles porque vão ficar lá, a harmonia vai continuar e a gente vai continuar no nosso bate-papo, ok? Depois da prece, se alguém quiser continuar conversando, quiser continuar batendo papo, eu acredito que não tenha problema. Vai depender das duas que coordenam aí, né? A Cláudia e a... Gente, vamos... Obrigada, Cláudia. Vamos dar um sorriso todo mundo para tirar um print, antes que a gente esqueça? Sorrisinho bem bonito, todo mundo. Fica bem bonito na foto. Tirei também, Cláudia, se meu falhar. Gente, está caminhando para o final, então, né? Mais alguém gostaria de dar um oi? Bom, eu quero agradecer a oportunidade de estar com vocês, a paciência do Claudio e da Marilene.
Obrigada, Silene. O interesse de todos vocês que devem estar participando, né? E que Deus abençoe todos nós nesse momento e muita luz para todos. Viu? Obrigada, Euripa. Nós ficamos felizes de ver todo mundo aqui, mas todo dia que entra uma carinha nova aí para participar com a gente fica mais feliz ainda, Euripa. Muito bom te ver aqui. Tá? Oi, Juliana. Oi, Juliana. Simone, você faz a prece para nós, Simone? Depois nós já temos o filme, né? Depois da prece. Não, é antes da prece. Vou passar primeiro. Então tá. E depois todo mundo fica à vontade. Simone, tá ouvindo? Você faz a prece depois? Agora? Eu vou passar um vídeo primeiro. Vou passar um filminho primeiro, tá? Só um instantinho. Silene, estou muito feliz de participar dessa reunião de hoje, viu? Obrigada. A gente também está muito feliz de te ver aqui, Simone. Todos vocês. Não, eu estou apanhando um pouco, vou aprender um pouco de tecnologia, viu? É assim mesmo. A gente está aprendendo todo mundo. Santificado seja nós, vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra. Nesse não, né, Cláudia? É o outro que você falou, né? Mas pode ser. Pode ser esse daqui. Pode ser. Temos que vigiar nossos passos, nossas atitudes. E é isso que a gente sempre conversa. É, isso aí. Então, alguém quer fazer mais algum comentário sobre o nosso tema de hoje? Também não dá mais tempo, não. Semana que vem a gente continua com o tema... Parábola do Semeador, página 195. Isso aí. Então, quem vai se habilitar a fazer a nossa prece de encerramento? Não. Ninguém? Eu faço, pode deixar que eu faço. Meu Deus. O que foi que você vai fazer? Não, eu só estou aqui fechando o evangelho. Só. Então vamos lá. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Pai amado, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos reunidos juntos em família para estudar sobre esse tesouro que é o Evangelho. Pedimos tua proteção para todos os aqui presentes e também para os nossos familiares ausentes, minha mãe Denise, meu pai Marco Aurélio, minha irmã Cíntia e os pais do meu marido Juarez, Dona Carmen e seu João, também os 7 irmãos do Juarez, Jurema, Jurandir, Juraci, Jupira, Juceli, Jureni e Valdislene. Abençoe também os meus tios, Verônica, Mário Sérgio, Juliana, Raiane Castilho, Luane Castilho, Joaquim Castilho e todos os outros filhos do concunhado, da vizinha, da tia do seu Matias aqui da portaria. Para todos eles nós pedimos a sua bênção. Os desencarnados, faltam os desencarnados. O meu avô Arnaud, a minha avó Camila, a minha bisa Rosa, Princesa Diana, John Lennon, Cazuza, Kurt Cobain, Elis Regina, aquele moço que fez o filme Amor Além da Vida, que eu não lembro o nome. Pedimos a sua proteção e agradecemos por tudo. Pela vida, pelo sol, pelo mar, por todos os animais, começando pelos invertebrados, caramujos, mexilhões, moluscos, pelo mercúrio, pelo oxigênio, pelo zinco, pelo cálcio, pelo estanho, pelo zircônio. Por todos os elementos da tabela periódica, nós te agradecemos. E essa máquina incrível que é o nosso corpo físico, todas as células, começando das células nervosas, do tecido ósseo, as células musculares, e pelo carpo, metacarpo, os dedos e a unha, dedinho direito, do esquerdo também, mesmo quando encrava. Por tudo isso, nós te agradecemos. E para terminar, vamos vibrar todos juntos pela paz mundial. Começando pelo Brasil e também por Portugal, Madagascar, Sudão, Lituânia, Zimbábue, Papua Nova Guiné, Austrália, Sri Lanka. Que os nossos amigos espirituais nos protejam, nos iluminem. Que assim seja. Agora quer fazer a peça inicial? Eu. Peraí, eu faço, peraí. Legal, eu gostei. Peraí, gente, eu só desligar aqui. Bom, pessoal, é isso aí, nosso videozinho só para descontrair. A Simone agora vai fazer a prece para nós, tá, Simone? Pode ficar à vontade.
Tá. Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento e participar dessa reunião, desse momento de aprendizado sobre a importância da prece. Coloca o remedinho na água para que nós todos dormimos bem essa noite, que nós tenhamos boa noite de sono, bons sonhos, que nós aprendemos sobre a importância de, quando nós levantamos, fazer uma prece para agradecer o dia, e a noite para nós ter uma boa noite de repouso. A importância da prece, nós temos sempre a agradecer ao bom Criador que nos deu a vida, para nós aprendermos a nos relacionarmos com os outros, aprendermos a agradecer ao Pai e que ensinou o caminho que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo. Então, a importância da prece é apenas amar uns aos outros. Muito obrigado, Pai querido. Eu te agradeço de novo. Muito obrigado. Que assim seja. Amém. Abençoe meus irmãos, meus colegas que me ensinaram a importância de aprender um pouquinho a mais. Abençoe meu pai e minha mãe, meus irmãos. Abençoe as crianças, jovens e idosos, todos os enfermos. Que todos nós ficamos bem. Que assim seja. Amém. Muito obrigada. Amém. Abençoe os colegas aí, cada um de nós. Amém. Gente, obrigada. Amém, amém. Fiquem com Deus. O vídeo quem escolheu foi Luiz, viu? Para descontrair no final. Deus abençoe. Obrigada a todo mundo, gente. Obrigada, Juliana. Muito bom. Façam a inscrição. Faça a inscrição lá Café no com a café. Não deixem de fazer. Muito obrigada. Com Deus. Saudade. Até sábado que vem. Até sábado que vem. Tá bom, até sábado que vem. Amém. Até sábado que vem, Quero Jennifer. dizer que... Amém. Até sábado que Obrigada. vem. A gente linda. Muito obrigada. Amém. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Luiz, Grande pelo abraço a estudo. todos, Obrigado, gente. Luiz. O tema Ó, o foi finalzinho ótimo, aí. Luiz. Valeu, foi ótimo. Quero aproveitar o finalzinho aí e dizer que realmente nesse momento de pandemia, né, quando nós não estamos nos encontrando fisicamente, eu acho que é um momento muito oportuno de estarmos buscando o alimento espiritual, né? Eu acredito também que esses tipos de reuniões onde a gente conversa, troca ideias, acrescenta muito no aprendizado, né? Porque muitas vezes a gente fica só ouvindo e nesses momentos que estamos lendo o Evangelho e refletindo, cada um dando a sua opinião, acho que é um momento de grande aprendizado. Então, sou muito grato de poder estar participando aí desse grupo. Bom, que bom. Essa reunião é ótima, muito boa. Graças a Deus. Tchau, né? Gabriel. Tchau, Gabriel. Ô, Biel! Beijo. Cadê? Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau. Papai, mamãe. Já saiu. Saiu. A sair. Sair da reunião.